Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa videoaula é a parte 4 e a parte final aí sobre os dentes, onde eu vou trabalhar especificamente com vocês sobre o periodonto. Então nesta videoaula, pessoal, nós vamos entender o que é o periodonto, como ele é formado e qual a sua função. Tudo bem? Espero que vocês gostem dessa videoaula, que vocês entendam e estudem bem aí sobre esse assunto do periodonto. Lembrando que nessa videoaula eu não vou trabalhar problemas do periodonto, não vou trabalhar a parte clínica do periodonto, eu vou trabalhar a parte anatômica e funcional do periodonto. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal, começando então a falar sobre o periodonto. O que é o periodonto? O periodonto, ele é um conjunto de tecidos que vão envolver aí o dente, ou melhor dizendo, vão fixar o dente ao osso alveolar, tá? Tanto ao osso alveolar da mandíbula quanto ao osso alveolar da maxila. E aí, quando nós observamos o periodonto, nós vemos que ele é formado basicamente por 4 estruturas. Primeiro, nós vamos ter a gengiva, tá? Porque a gengiva ela faz parte do periodonto, tá? Nós vamos ter o ligamento periodontal, que também pode ser chamado de ligamento alveolo-dental. Tá? Nós temos o próprio osso alveolar, né, onde o dente está conectado, e nós temos o cemento. Né? O cemento ele é uma estrutura que, apesar de ser uma estrutura dental, ele participa aí do periodonto, ele está incluído na parte do periodonto. Tudo bem? Quando nós observamos então o periodonto, nós temos aí o periodonto de proteção, que é garantido aí pela gengiva, e o periodonto de inserção, que é o que realmente vai inserir o dente no osso. Tá? Então, o de proteção é a gengiva, que é a função da gengiva é essa, é garantir uma proteção aí para os nossos dentes. E o de inserção vai ser o osso alveolar, onde o dente vai estar conectado, o cemento e o ligamento periodontal. E esse ligamento periodontal, ele vai se prender tanto no cemento do dente como no osso alveolar. Então, é o ligamento periodontal que garante a fixação aí do dente dentro do alvéolo, né? Dentro do alvéolo ósseo aí. Tá certo? Então, aqui a gente consegue observar o que? Então, aqui nós vamos ter a gengiva livre, que é formada aqui pelo sulco gengival, tá? Que recobre aqui o colo, né, do dente. E nós vamos ter a gengiva inserida, que é aquela gengiva mais dura, né? Que é aquela gengiva mais... que apresenta mais queratina, né, que está bem fixada aí no osso. Nós temos também aqui a papila interdental, né, que é uma proeminência da gengiva que fica entre dois dentes, tá certo? Depois, né, mais internamente, nós vamos ter aqui o osso, né, o próprio osso alveolar, o ligamento periodontal e o cemento que está em contato com a dentina da raiz do osso, tá certo? Então aqui nós podemos observar, né? Então nós temos a gengiva, nós temos aqui o ligamento periodontal se prendendo tanto no osso como no cemento que está revestindo aqui externamente a raiz do dente, ok? Bom, o que nós conseguimos observar, né? Eu já trabalhei isso aqui numa aula específica, que era da parte 2 da boca, né, onde nós trabalhamos ali o vestíbulo bucal, mas aqui eu estou só dando uma relembrada para vocês, né, para mostrar o que? A papila interdental, que é aqui o número 13, tá? Nós temos aqui o número 8, que é a gengiva queratinizada, que é chamada de inserida, né? E depois nós vamos ter aqui a livre, a gengiva livre, tá? Que é o que forma então esse rebordo aqui, né, no colo do dente, tá? Que é chamado então de sulco gengival, que apresenta aproximadamente aí cerca de 1 milímetro de espaço aí, tá? De espessura, ok? A gente vai ver mais para frente que esse sulco gengival ele apresenta um fluido gengival que ele é rico em proteínas, né? E serve aí como um mecanismo de proteção aí para os nossos dentes, tudo bem? E aí, ó, aqui nós vemos a gengiva inserida,
tá? Em aspecto de casca de laranja, gengiva livre, papila interdental, né? Que é a parte da gengiva que forma uma papila aqui, né? E aqui. E aí nós vemos aqui a mucosa alveolar, a mucosa, a junção mucogengival, desculpa, né? Junção mucogengival, onde nós temos a mucosa, né? Que é aqui a número 7, uma junção, e a 8 aqui, que é a gengiva queratinizada, que é a gengiva inserida. Tudo bem? Bom, quando nós observamos então radiografias periapicais, esta parte aqui também está numa videoaula minha, sobre a anatomia radiográfica, né? Radiográfica da cabeça, tá? Lá no meu canal do YouTube. Mas quando nós observamos então a radiografia apical dos dentes, né, que é muito utilizada pelos dentistas, nós podemos observar várias estruturas aqui, né, incluindo estruturas da coroa do dente, como o esmalte, né, a dentina, que faz parte aqui da coroa. E aí nós conseguimos visualizar algumas estruturas do periodonto, como por exemplo, né, aqui a polpa, né, dos dentes, aqui a câmara pulpar, né, da coroa dos dentes, certo? Os canais radiculares internamente aqui, que é o número 4. E aí a gente consegue observar o que? O septo interdental, que é o osso que fica entre os dentes, tá? Aqui nós temos o número 6 representando o septo interradicular. Então é a parte do osso que fica entre duas radículas, né, da raiz de um dente. Tudo bem? Aí nós temos o que? Nós temos aqui o número 7 representando o espaço periodontal, que é esse risquinho em preto que fica entre o osso e o dente. E é nesse espaço periodontal onde nós vamos ter o ligamento periodontal, tá? Que vai realmente aí fazer a união, né, do dente com o alvéolo ósseo. Tá? Então ele é uma linha escura, esse espaço periodontal ele mede cerca de menos aí do que 0,3 milímetros, tá? E ele vai diminuindo com a idade, né? Então automaticamente, por isso que com a idade ocorre uma maior perca dos dentes aí, tá certo? E aí aqui nós vamos ter a parte do osso, né, do alvéolo aqui, que é a cortical alveolar, tudo bem? Bom, pessoal, quando nós falamos então do periodonto, então nós já vimos a gengiva, né? Nós já vimos a gengiva livre, a gengiva fixa, né? Já vimos a papila interdental, já vimos também então aí a parte do osso, já vimos o espaço periodontal. Agora nós vamos ter que entender um pouco sobre o ligamento periodontal. Então, o que é esse ligamento periodontal? Bom, o ligamento periodontal, ele também é conhecido como alvéolo dental, ele é um tecido conjuntivo denso, fibroso, formado por fibras, não elástico. Ou seja, esse ligamento não é elástico. Por isso que o dente não fica se movimentando. O dente ele apresenta um certo tipo de movimento muito limitado, tá? Mas a gente vai entender como é que isso ocorre, tá? Bom, ele é basicamente constituído por células, fibras e substância fundamental amorfa, tá? Isso é a parte da histologia. Ele faz a ligação do cemento do dente com a cortical do osso alveolar. Ou seja, essa parte mais clara aqui, ó, essa parte mais clara do osso é a cortical alveolar. É a parte do osso, né? É o osso cortical, é a parte compacta do osso. Então, o ligamento periodontal vai estar nesse pequeno espaço de 0,3 milímetros aqui, se prendendo tanto no cemento do dente como nessa parte compacta aqui do osso alveolar. Tudo bem? Então ele vai acabar formando aí uma articulação, que é chamada de articulação gonfose, né? Ela, na anatomia humana, né, básica, quando nós estudamos aí as articulações, nós entendemos que a articulação ela tem 3 tipos de tecido. Ou ela pode ser fibrosa, cartilagínea ou sinovial. E a fibrosa ela pode ser sindesmose, quando tem bastante tecido fibroso entre duas partes, sutura, no caso que une os ossos do crânio, né, da cabeça, e a gonfose, que é especificamente essa união entre o dente e o osso alveolar. Bom, o que acontece?
os feixes de fibras de colágeno desse ligamento periodontal, que ficam então nesse espaço periodontal, eles estendem-se, né? Ou seja, eles se fixam em duas partes. Uma no cemento de toda a raiz do dente e também, né, eles vão ali se prender na parte da superfície compacta do osso alveolar. Então aqui nós estamos observando, ó, a parte do cemento do dente, esse risco branco aqui. Esses risquinhos, né, é o ligamento periodontal, e aí ele se prende então aqui na superfície compacta do osso alveolar, tá certo? E aí o que vai acontecer? As duas extremidades desse ligamento, né, são embutidas, elas são como se incluísse lá dentro, tanto do cemento quanto no osso. E aí elas ficam bem aderidas, tanto ao cemento quanto ao osso. Tá? E essas fibras aderidas, elas sofrem mineralização, tá? Nas suas extremidades. E aí essas partes mineralizadas são chamadas de fibras de Sharpey. Tá? Ó, fibras de Sharpey. Tá? Então as extremidades dos ligamentos são embutidos no cemento e no osso, sofrendo mineralização, sendo chamadas então de fibras de Sharpey. E é o que garante então a sustentação do periodonto, que é a função desse ligamento, tá? Bom, esse fato, pessoal, pode ser comprovado nos dentes extraídos, tá? Onde as fibras podem ser vistas cobrindo a raiz, porque elas ficam ali ainda, né? E aí o que acontece? Elas são rompidas junto com o osso, tá? Então, quando você rompe esse ligamento, como ele está embutido no cemento e no osso, então quando você extrai um dente, obviamente você vai ver essas fibras aí cobrindo a raiz do dente, tá? E aí o que acontece? Elas se rompem lá no osso, mas no dente ela não se rompe. Tá? Então ela só se solta ali do osso, mas do dente ela não se solta, ok? Bom, essas fibras elas se dispõem então aí num formato diagonal no alvéolo do dente, lá naquele espaço periodontal, tá? Essas fibras elas vão ser onduladas e elas se esticam quando o dente sofre alguma pressão, tá? Então o que acontece? Se nós observarmos aqui as fibras, elas estão na diagonal, tá? Quando o dente ele é pressionado, né, nas suas coroas, ele vai puxar essas fibras para baixo, né? Ou seja, para mais próximo aqui do osso, ok? E o que acontece? Esse estiramento dessas fibras do ligamento, que estão em diagonal, é o que permite uma pequena mobilidade do dente. Só que também, ao mesmo tempo, impede que o dente, ou seja, que a raiz do dente, penetre aqui no osso. Porque imagina, se eu não tivesse um ligamento resistente, a hora que eu aplicasse uma pressão aqui na coroa do dente, no processo de mastigação, esse dente aqui, ó, essa raiz do dente, ela podia perfurar aqui o osso, né? Causando o quê? Um rompimento de vasos sanguíneos que estão penetrando aqui pelos forames apicais, né? Ou os nervos também, tá certo? Então impede que o dente penetre no osso e não lese esses vasos sanguíneos e os nervos que estão aqui, né, nos ápices da raiz do dente e entrando, né, penetrando aqui pelos forames apicais, tá certo? E aí o que vai acontecer? Então dessa maneira, né, como elas são onduladas aí, elas vão se distender quando eu sofrer a pressão, e aí com essa mobilidade do dente aí, ela protege o dente aí após sofrer uma pressão indesejada, tá? As fibras de colágenas inclinadas, né, que são oblíquas, uma vez distendidas, elas impedem, então, como eu falei, que o dente, né, invada ou penetre o osso aqui, né?
E aí evitam, então, que o ápice do dente seja aprofundado no alvéolo e que ocorra, então, lesões aí de vasos sanguíneos e nervos, tá? Então, dessa maneira, pessoal, a força da oclusão dos dentes, ela é parcialmente absorvida pelo ligamento periodontal. E, além disso, o que vai acontecer? Como nesse espaço periodontal eu tenho bastante vasos sanguíneos, que tem sangue ali dentro, acaba formando também uma pressão hidráulica ali dentro. Então, o dente ele não vai lesionar esses vasos sanguíneos e também não vai lesionar o osso por dois motivos. Primeiro, por causa do ligamento, que limita o movimento do dente, e também por toda essa pressão hidráulica que é formada pelos vasos sanguíneos, que existe, né, no formato de uma rede em torno da raiz do dente, tá? O restante dessa pressão mecânica que é absorvida pelo dente, ela se transforma numa força de tração no osso. Então, quanto maior for a tração, maior, né, mais vertical é a pressão sobre o dente, né, que vai tensionar o ligamento, vai tracionar então as paredes do alvéolo, ok? Nas duas extremidades do alvéolo, esse ligamento periodontal ele muda as suas direções, tá? Ele muda a sua direção oblíqua do alvéolo para o dente. Então, no fundo, né, as suas fibras irradiam-se a partir do ápice radicular, tá? E na borda livre são mais inclinadas ao contrário, tá? Ou seja, do dente para a crista alveolar, tá certo? Ambas elas vão limitar os movimentos extrusivos do dente, tá ok? Então a gente consegue observar aí que as fibras apresentam vários tipos de posição aí, né? Limitando realmente aí os movimentos, tá? Então o que acontece? Quando nós observamos o ligamento periodontal, então nós vamos ter várias fibras formando então esse ligamento, várias direções desses ligamentos, tá? Então vamos observar aqui, nós temos um dente aqui, tá? Vamos pegar aqui um incisivo, certo? E aqui nós vamos ter a gengiva. Então nós vamos ter um ligamento que vem da gengiva, né, até o dente, que é as fibras circulares. Nós temos aqui as fibras dentogengivais, né, que estão conectadas aqui no dente também até na gengiva. Nós temos fibras chamadas crestodentais, né? Então que saem aqui da crista interdental e vai até o dente. Nós temos fibras oblíquas que já estão mais ali, né, na parte média ali da raiz do dente. E depois nós vamos ter as fibras apicais que estão mais nos ápices radiculares dos dentes, tá? E depois nós vamos ter as fibras horizontais, ó, que são bem numa direção horizontal mesmo, tá? Então nós temos as fibras apicais, fibras oblíquas, fibras horizontais, fibras crestodentais, fibras dentogengivais e fibras circulares, tá ok? Olha só, pessoal, bem interessante, eu deixei até aqui em vermelho, uma observação. Em exodontias, ou seja, que o dentista vai fazer uma extração dentária, exige um procedimento chamado sindesmotomia. O que é a sindesmotomia? Então, é um procedimento cirúrgico, não basta só simplesmente o dentista chegar lá e arrancar o dente. Ele tem que fazer uma separação desse ligamento periodontal do dente, tá? Ele tem que cortar as fibras do ligamento, ele tem que cortar, ele tem que ir cortando as fibras ali. Por quê? Porque se ele não fizer esse processo de cortar as fibras, a hora que ele arrancar o dente, a hora que ele extrair o dente, ele vai poder lesionar a gengiva nesse procedimento de extração. Porque a hora que ele puxar, o ligamento vem junto e acaba lesionando, dilacerando aqui a gengiva. Lembrando que eu tenho ligamentos dentogengivais e ligamentos circulares que estão na gengiva, ok? Estão na gengiva. Então, ligamentos circulares e dentogengivais, se não ocorrer o corte, como também aos outros ligamentos aqui, vai dilacerar, vai lesionar aí a gengiva no processo de extração dentária, ok? Outra coisa, pessoal,
No espaço periodontal, né, ou seja, no meio dos feixes desse ligamento periodontal e alguns sulcos também das paredes dos alvéolos, correm por ali artérias, veias, vasos linfáticos e nervos que são originados, né, das ramificações dos ramos dentais e peridentais, né, alveolar superior, alveolar inferior, enfim, né, depois vai se ramificando todos aí. Nós vamos ter uma aula específica só sobre isso aí. Então eles entram aí. Então esses vasos são chamados de vasos periodontais, tá? E também existem, né, os vasos gengivais, tá, ok? E esses vasos periodontais e gengivais comunicam-se entre si ao ultrapassarem, né, o ligamento aí circular, né, esse ligamento circular aqui, formado então pelas fibras horizontais do ligamento periodontal, tá certo? Os nervos periodontais, pessoal, que existem aqui, né, no espaço periodontal e que penetram aqui nos canais radiculares e ficam na polpa dos dentes, eles são sensitivos para a dor, tá? Mas principalmente, além de perceber a dor, eles captam principalmente a propriocepção do dente e a pressão do dente, tá? Alguns nervos, como também, né, vasos sanguíneos, penetram então aí na polpa através dos forames apicais, tá? Acessando então a polpa do dente aí, ok? As terminações nervosas proprioceptivas do periodonto, que também estão presentes em outras articulações, elas trabalham em conjunto com receptores que captam informações tanto nos músculos da mastigação, nos tendões e na própria articulação temporomandibular. Tá? Então toda a eficiência e a precisão dos movimentos mandibulares, ela não é desencadeada somente ou pela articulação ou pelos músculos, mas é um conjunto. É os receptores lá na ATM, é os receptores no periodonto, é os receptores nos músculos mastigatórios. Tá? Então eles vão trabalhar num conjunto aí. A cada oclusão, a cada fechamento da boca aí, ocorre então uma memorização dessas informações. É como se fosse um banco de memória proprioceptiva lá no nosso cérebro. Tá? E o que acontece? Isso serve para que a gente tenha uma exata repetição dos movimentos realizados. Então a gente faz o primeiro movimento, o nosso cérebro ele capta essas informações através de todos esses receptores, essas terminações nervosas aí, né, no periodonto, na ATM, nos músculos mastigatórios, e envia para o nosso cérebro. E aí, se causou uma dor, automaticamente eu vou ter que mudar o movimento, e nesse novo movimento que eu faço, o meu cérebro ele vai gravando essa informação. Então, toda vez que eu vou mastigar uma carne, eu já sei como é que eu tenho que mastigar uma carne. Quando eu vou mastigar um macarrão instantâneo, por exemplo, uma sopa que é bem líquida, eu não vou aplicar a mesma força que eu faço quando eu mastigo uma carne, senão eu vou machucar os meus dentes. Então, para cada movimento, você tem uma memória neural, tá? Uma memória proprioceptiva de como que eu vou mastigar, qual que é o movimento que eu vou realizar, como que eu vou fazer, né? Qual que vai ser a força da mastigação que eu vou fazer. Certo? Se não houver esse reforço, no caso por oclusões sucessivas, pessoal, desculpem aí, tá acabando a bateria, tá? Se não houver então esse reforço, causando então essa memória proprioceptiva, a memória periodontal se esgota. Então ela vai acabar desaparecendo, tá certo? Ou seja, nós sempre precisamos estar realizando movimentos com esforço, né, para ir fazendo oclusões sucessivas. Por isso que pessoas desdentadas, elas acabam tendo dificuldade de mastigação. Por quê? Porque ela vai com o tempo, logo no início, né, que a pessoa perde os dentes, que ela se torna desdentada, ela ainda mantém aquela memória. Mas conforme ela vai, conforme vai passando o tempo, muito tempo sem os dentes, essa memória ela vai acabar sumindo, porque eu vou ter só uma memória dos receptores da ATM e dos músculos, mas não dos dentes.
E aí ele vai ter que criar uma nova memória agora para mastigar sem os dentes, ok? E o que acontece? Uma pessoa desdentada, ela vai ter em movimentos, ela vai conseguir mastigar normalmente, mas a exatidão e a precisão dos movimentos é prejudicada com a perca do periodonto, tá? As terminações táteis também são muito abundantes aí no periodonto, né? O suficiente, por exemplo, para detectar espessuras de um fio de cabelo colocado entre os dentes, e a gente consegue perceber isso, tá? Então, vejam que, além do periodonto apresentar receptores de dor, de propriocepção e de pressão, ele também capta o tato, tá? Então, os dentes eles são muito especializados aí para conseguirem captar essas informações, tá certo? Bom, além das funções mecânicas, sensoriais e nutritivas, né, o periodonto estimula a formação de células que irão formar fibras de colágeno, que são os fibroblastos, que vão originar osso, que são os osteoblastos, e também que vai originar o próprio cemento, que é os cementoblastos, tá? No caso dos osteoblastos e cementoblastos, essas células elas ficam enfileiradas, formando então uma camada junto ao alvéolo e a raiz do dente, tá certo? Os fibroblastos, como também as células de defesa que existem aí, né? Macrófagos, mastócitos, linfócitos, enfim, elas ficam dispersas entre as fibras aí do ligamento periodontal, tá certo? O que acontece, pessoal? Para a gente terminar aqui, tá? Problemas periodontais, eles têm inícios com a organização de micro-organismos, tá? Então, o aparecimento de micro-organismos aí, que vai ficando aí no periodonto, que acaba entrando ali, vou voltar um pouquinho para vocês entenderem, acaba entrando aqui pela gengiva livre, pelo sulco gengival, tá? Se a pessoa não faz uma higienização correta, tanto aqui, né, nos espaços interdentais, né, que nós temos aqui, tanto no espaço interdental, como no próprio sulco gengival, esses micro-organismos eles vão se acumulando ali dentro e vão chegar até onde? Até no periodonto, ok? E aí o que vai acontecer? Isso vai começar a provocar o que? Gengivite, que é a retração da gengiva, tá? Que é uma irritação e uma inflamação da gengiva. Essa inflamação, nesse periodonto de proteção, que é na gengiva, ele pode evoluir para uma inserção epitelial e vai se propagar, então, nos tecidos de suporte do periodonto e até no próprio osso, tá? Essa doença inflamatória ela vai destruir o ligamento periodontal e o próprio osso alveolar, a partir, então, da região cervical, né? A partir, então, do colo do dente, tá? Em direção até ao ápice, né? A região apical, ok? E essa inflamação ela pode se espalhar também para a polpa do dente. Então, eu posso ter uma periodontite não somente no periodonto, envolvendo o ligamento e o osso, como também eu posso ter uma pulpite. Então, essa inflamação, essa infecção, ela pode penetrar aqui pelo forame apical e causar toda uma inflamação na polpa do dente. Aí pega, além do periodonto, né, do ligamento, da gengiva, do osso, pega também aí o dente, tá? O início de uma lesão periodontal, ele pode ocorrer provocado por um trauma oclusal, né, um contato prematuro, excessiva pressão mastigatória, posição muito inclinada dos dentes no arco, né, no arco dental, tanto superior quanto inferior, a perca do ponto de contato dos dentes, tá? O periodonto ele também pode ser lesado por causa de restaurações deficientes ou, né, com falta ou excesso de material utilizado pelo dentista, cárie, escovação excessiva que provoca abrasão dental e vai causando então a remoção aí do esmalte, causando então
o desgaste do esmalte, da coroa do dente ali, retração gengival, né? E tudo isso pode e deve ser prevenido, tá certo? Então, aí eu comentei um pouquinho sobre o que é a periodontite, tá ok, pessoal? Pessoal, então chegamos aqui ao final de mais esta videoaula, a parte 4 dos dentes, onde eu falei especificamente sobre o periodonto. Trabalhei então a parte histológica, a parte anatômica, a parte funcional. Falei um pouco também aqui da questão das fibras do ligamento do ligamento periodontal. Falei também um pouco sobre as exodontias, que vai exigir então a sindesmotomia, que é um procedimento cirúrgico para extração dentária, e também falei um pouco aí sobre as periodontites. Então, o que pode causar uma periodontite, o que essa periodontite pode fazer, pode causar de grave aí, até numa extensão mais grave, que é pegando aí até a polpa do dente. Tudo bem? Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, entendido e aprendido sobre o periodonto, tá? Deixem seus comentários no vídeo que eu estarei respondendo a todos. Não deixem de ativar o sininho para notificações aí, de receber, né? Receber notificações sempre de novos vídeos no meu canal. E eu desejo a todos aí um ótimo estudo, né? Um grande abraço a todos e nos vemos até a nossa próxima aula no meu canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão. Um grande abraço a todos, ótimos estudos e até mais.